Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quarta-feira, dia 28 de junho, o tema da lição é Efésios em seu tempo. O tempo em que Paulo escreveu essa carta, nós falamos um pouco sobre isso, foi ali no ano 62 da nossa era. E quando Paulo escreveu, ele estava com o propósito de animá-los, uma vez que eles estavam desanimados, e aqui no verso 13, no capítulo 3 da sua carta, ele fala em relação a isso. Paulo queria, irmãos, com que o povo tomasse consciência de que, embora tivesse ele aprisionado, mas que eles não desfalecessem, que eles não esmorecessem, que ele observasse que aquilo que ele estava passando era por causa deles, a fim de que eles pudessem ser encorajados. Eu costumo dizer que a carta que foi escrita, embora o povo de Efésios recebeu, Paulo tinha um propósito de que ali, dentro de Éfeso, como também toda a Ásia, as pessoas pudessem unificar o, a sua, como é que eu posso dizer, as suas tradições, unificar aquilo que poderia estar causando separação entre judeus e gentios. E eu encontro essa importância de que Paulo queria unificar o povo, é tanto que ele chega a dizer, escrever isso num verso para memorizar, né? O verso 9 e 10 do capítulo 1, ele fala assim, ó: Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, para nos fazer convergir, ou seja, unificar, reunir. Paulo queria que houvesse, então, a unificação entre judeus e gentios. E é com esse propósito que Paulo começa dando a sua saudação aqui no capítulo 1 e o verso 1 e 2 que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores e fiéis de Cristo Jesus. Que Deus vos conceda, que Deus vosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Graça, irmãos, é um termo grego que era dito como uma saudação para os gregos. E paz, como nós bem conhecemos, é uma expressão hebraica da qual se dizia ou saudavam uns aos outros, da expressão shalom. Assim como graça, haris, era uma expressão grega de saudar as pessoas, paz também. Agora, olha que coisa interessante. Tanto a graça quanto a paz são dádivas de Deus. E Paulo estava desejando que eles usufruíssem dessa graça de Deus. É no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, que ele fala: Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a graça é um dom. A graça é concedida como algo que ele estava ali oferecendo unicamente da parte de Deus, a qual ele poderia lhe dar. Graça é um dom imerecido, é uma dádiva que se é concedida sem que se faça nada para alcançá-la. A paz também é a mesma coisa. Quando a gente vai para Gálatas capítulo 5 e o verso 22, nós encontramos ali paz ou paciência como uma dádiva ou uma característica do fruto. Logo, não faz parte do ser humano. Não tem coisa melhor, irmãos, do que usufruir da paz de Deus. E o próprio Jesus falou, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Aí ele fala: não se perturbe, nem se atemorize. Então, assim, a paz que Deus quer dar é uma dádiva dele. Não existe satisfação em uma paz fora do seu redil, fora dos seus planejamentos, dos seus propósitos. Então, aqui eu encontro nessa carta a saudação de Paulo, querendo unificar mais uma vez, desejando graça para os gregos, paz para os judeus, mas unificando graça e paz para todos, ou seja, juntemos todos aqui. A saudação ela era unificada através de uma expressão de amor, de bondade. E aqui nós encontramos, em meio a essa situação, um ponto que gostaria de ler com vocês, que eu encontrei no comentário bíblico do livro de Efésios, do autor Francis Folk. Esse autor aqui, que ele é inteligentíssimo no tocante a este assunto. Olha o que é que ele fala aqui no verso 13 do capítulo 3 da carta de Paulo. Diz assim: Paulo sabia que eles estavam sendo tentados a esmorecer, pelo fato de ele, o apóstolo e campeão dos gentios, estar na prisão. Não deviam desanimar, e sim perceber que os sofrimentos do apóstolo eram lucro e glória para eles. Na verdade, Paulo estava na prisão sofrendo por eles, pois dera sua vida para pregar o evangelho aos gentios.
e lutara pela igualdade, o que eu falei para vocês no começo, entre judeus e gentios no seio do único povo de Deus. Essa era a vontade de Paulo. Então, Efésios em seu tempo, Paulo escreveu aquela carta para unificar. Assim, irmãos, seja conosco também. Cristo veio aqui unificar a terra com o céu, fazer de nós um povo santo para a honra e glória dele. É tanto que o próprio texto nos diz, né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo veio aqui para nos trazer essa unificação. E aqui eu encontro o mesmo propósito que Paulo estava fazendo ao escrever a carta, embora preso, encarcerado, mas ali queria com que eles se animassem em meio à condição que eles se encontravam. Nós, irmãos, não estamos encarcerados, não estamos passando por aquela angústia que Paulo passou, mas devemos estar unificando a nossa vida com a vida de Cristo, unificando a nossa vida com o propósito que o Espírito Santo quer nos conceder. E assim sendo, eu e você possamos estar enquadrados no plano, no propósito, no ideal de Deus, para que quando Ele voltar, nós possamos confirmar esse propósito ao estar com Ele para sempre e ao viver aqui nessa terra à luz de sua vontade, baseada em sua palavra, e especificamente ao destrinchar melhor o livro de Efésios, eu e você possamos entender a graça misericordiosa que Deus nos concedeu a nós que estávamos perdidos e que no devido tempo Ele enviou o seu Filho para que nos viesse resgatar deste mundo perdido. Deus, portanto, nos abençoe e nos encha com essa esperança para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos encha, ó Deus, com a tua esperança e que a graça de Cristo inunde o nosso coração. Dá-nos o teu perdão, nos ajuda a termos a paz que precisamos para viver com a certeza da tua presença e que nós, Senhor, não venhamos comungar com o pecado. Que tenhamos o desejo, a disposição de andar ao teu lado e assim sermos no Senhor mais que vitoriosos. Dá-nos esta bênção, perdoa nossas faltas e permanece conosco, Pai, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, pela graça e a bondade de Deus. Até logo.